o Aloysio falou da odontologia. A odontologia não tem só a ver com nutrição, mas também tem a ver com o trabalho montado, porque em geral, com algumas exceções, mas geralmente a condução dos nossos cavalos fazemos através das embocaduras, freios, bridões e outros tantos aí, e esses precisam estar ajustados nos cavalos com conforto. Aí o Aloysio, vou passar a bola aí para o Aloysio falar das embocaduras, dos ajustes das embocaduras, mas é claro que se o cavalo tiver medo, receio, raiva da embocadura, que é uma coisa que provoca nele dor permanente por conta de uma ponta de dente, por exemplo, o negócio não vai funcionar bem. Você quer falar um pouco de embocaduras, Aloysio? Depois temos que falar de sela ainda. Antes de eu entrar nas embocaduras, a gente pode falar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho visto e acho muito importante a gente colocar aqui. O maior desafio hoje em dia do treinador do cavalo, do veterinário, da equipe que está em volta de um cavalo, chama-se longevidade. Eu sei porque eu treino cavalos de proprietários que querem longevidade, ou seja, se antes eu precisava ganhar uma competição a qualquer custo e não interessa o que aconteceria depois, uma vida útil curta, não era importante? Depois não era importante, exatamente. Hoje é o contrário. Hoje o desafio é como manter o mesmo cavalo dentro de um limiar médio para alto de performance pelo maior tempo possível. Quanto tempo você acha que é isso, mediamente? Quanto tempo podemos tirar o desempenho de um cavalo? Com qualidade? Cláudia, eu já tive cavalos de 10 anos, né? Dos 4, 5 ali, pós-doma, aos 14, 15 anos em competição. Claro que o cavalo de competição tem as microlesões, tem as horinhas que ele precisa ficar parado, tem as preventivas de final de temporada, onde você às vezes pode até precisar de uma infiltração, alguma coisa, sem problema. Mas, hoje em dia o mercado de cavalo vive uma situação um pouco diferente. Nós temos hoje um player, um personagem novo nesse mercado, que é esse proprietário novo, recém-chegado ao mercado, que considera o cavalo como um membro da família. Quer dizer, ele quer aquele cavalo, não interessa mais nada para ele. Ele quer que aquele cavalo faça uma jornada, uma trajetória de vida com a família dele. E o treinamento errado, as questões de saúde, as coisas que normalmente não eram tão relevantes, porque o perfil dos proprietários era outro, hoje estão pegando. Então, acho que a questão da saúde começa a ser cada vez mais relevante, mais importante, porque está tendo uma força de fora para dentro. Quer dizer, são proprietários exigindo dos treinadores, exigindo dos veterinários o máximo do cuidado possível para que esse cavalo tenha longevidade na performance. E é claro que nem sempre nós estamos falando, quando a gente fala de performance, não é ser campeão nacional de nada. Performance é eu dentro da minha categoria de amador, que vou lá competir em alturas baixas no salto, reprises simples no adestramento, concursos de marcha para amadores. Ou minha filhinha passeando. Ou a minha filha passeando, provas e competições, às vezes, de trabalho, cavalgada, por exemplo, né? Não estamos falando de cavalo olímpico aqui. Estamos falando do cavalo... Embora esteja muitos cavalos olímpicos de 18, 19 anos. Claro, também. Mas então eu acho que essa coisa é muito importante de ser considerada, a longevidade dos cavalos, né? Eu acho que isso que o Aloysio falou agora me remeteu diretamente a um termo que eu não gosto muito, mas aqui agora eu vou usar. O famoso cavalo pet, o cavalo de estimação. Eu não gosto muito do termo pet, porque parece uma coisa meio de luxo, supérflua, mas eu gosto mais do termo em português, onde de estimação significa que aquele animal, aquela criatura é de estima para as pessoas que com ele se relacionam. Então, tudo isso que o Aloysio falou também tem a ver com isso, verdade. que ele não é prontamente substituível por outro. Esse quebrou, esse estragou, descarta e pega outro. As pessoas querem preservar aquele indivíduo, porque aquele é que tem, além da característica de desempenho, ele tem toda uma afetividade. Outra diferença interessante do cavalo em relação aos pets dentro de casa
é que a gente tem uma expectativa de desempenho. Então, é um indivíduo do qual você gosta, com quem você tem um relacionamento afetivo, com quem você quer conviver e que é seu parceiro de esporte, cavalgada, trabalho, aventuras. Então, ele precisa funcionar. Aí, de novo, entramos na história do movimento. Então, veja que louco, o seu relacionamento com o seu cavalo e a sua qualidade de vida, porque você tem aquilo porque você gosta. Né? Hoje nós estamos falando basicamente de pessoas que estão nesse meio porque gostam. Depende da qualidade de movimento que o seu cavalo consegue te dar. E essa qualidade de movimento que o teu cavalo consegue te dar depende disso que nós estamos falando aqui agora. Da qualidade de vida, de ambiente, de saúde, de cuidados com o aparelho locomotor, etc., que nós estamos dando para ele enquanto ele não está sendo montado. E tudo isso é uma coisa que você está fazendo para você mesmo, em última análise. É curioso isso? Sabe que eu sempre penso numa história que é assim. Todos nós, profissionais do cavalo, somos profissionais para atender a algum mercado, a algum cliente, que a gente pode chamar aí desse usuário, desse cara que é o amador, tecnicamente falando, quer dizer, é o médico que monta no final de semana, é o profissional de outras áreas que tem o cavalo como esporte, como hobby. Se a gente não ficar muito atento a essas questões que a gente está discutindo aqui, essas pessoas têm um olhar sobre o nosso mercado completamente diferente do que às vezes o nosso próprio olhar. Porque nós trabalhamos para atender uma ponta final de proprietários de cavalos, um aras, aqui, Maripá, qualquer aras, qualquer treinador, qualquer ferrador, qualquer instrutor de equitação, qualquer veterinário, trabalha para atender a um cavalo que ou já é desse usuário final ou será. Um potrinho que nasce aqui na Maripá vai ser o cavalo de alguém algum dia. Então, se a gente não entender esse novo olhar, a gente vai estar trabalhando para nada. Sim. E, consequentemente, o mercado para de andar para frente. O mercado existe pelo consumidor. Exatamente. Né? Todo mercado é assim. Então, eu acho que está mais, para a gente encerrar esse nosso primeiro capítulo aqui, está mais do que na hora, e acho que é muito apropriado a gente falar sobre tudo que nós falamos aqui, pensando em performance, pensando em escala de treinamento, por exemplo, a partir de um viés desse cliente final que a gente vai atender. Né? E esse cliente final está nos exigindo coisas e ações e atitudes diferentes do que às vezes a gente estava acostumado. Daqui a pouco nós vamos para a sala de cela aqui do Aras, para a gente falar sobre cela e até as embocaduras, que a gente vai comentar um pouquinho. Legal. Ainda nesse tópico de pensarmos sobre a performance do cavalo a partir de um ponto de vista do não montado, mas do pré-montado. A qualidade da sela, a qualidade das coisas que o cavalo precisa, do aparato todo que ele precisa. Legal. Né? Vamos lá então? Vamos lá, pessoal, e pensem assim, existe o ideal e existe o possível. Tudo isso aqui, na verdade, a gente gostaria de inspirar vocês a fazerem ajustes, adequações, nem que seja um pouquinho de cada vez. Claro. Eu acho que às vezes a pessoa acha, nossa, Maripá é muito longe. Não, começa no pequenininho, começa do capim, depois começa a pesquisar um pouco ferradura, vai indo de pouquinho, pequenos ajustes, é assim que se promovem as mudanças. Já pode fazer aos poucos uma grande mudança para melhor na qualidade de vida dos seus cavalos, é isso? Eu acho a mesma coisa, acho que o pouco que você conseguir, de pouco em pouco, o pouco que você conseguir gerar de mudanças pró-cavalo, fazem muita diferença para esse cavalo. Eu acho que essa é outra coisa. Legal, exatamente. O daí vai somando. Faz muita São tijolinhos, diferença. né? São tijolinhos. De tijolinho em tijolinho você constrói o novo universo do seu cavalo.